sou a Heloísa. E eu sou Apolo. E está começando mais um vídeo. Gente, boa noite, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. A gente tinha feito um vídeo anterior e ficamos de gravar outro. Tivemos alguns problemas particulares e acabamos não gravando. Faz umas 2, 3 semanas aí. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E até agora a gente tentou gravar, mas a Heloísa, o telefone dela, o celular, que a gente grava pelo celular, teve um probleminha, sabe? Técnico. E a gente teve que pegar esse celular que é o quebra-galho. Mas tudo bem. Mas vai dar certo. Vai dar certo, sim. E a gente ficou de contar um pouco da nossa história, da nossa chegada, da nossa vinda para São Paulo. E como Deus está nos sustentando até hoje, sabe? Está suprindo nossas necessidades. E a Heloísa vai iniciar falando um pouco da vida dela, de o que Deus fez e está fazendo por ela. De Caraí, que seria a cidade natal dela, né, em Minas Gerais, até hoje aqui. Antes, né, quero pedir para vocês se inscrevam no canal. É bom se inscrever, deixa o seu joinha se gostarem do vídeo e compartilhe, que isso é importante pra gente, pra divulgar. Entendeu? E para que mais pessoas venham ver e se inspirar em nossos vídeos. Se inspirar, sabe, até né? pegar alguma dica que a gente venha deixar para ter um dia a dia menos rigoroso. Então, pessoal, vou contar um pouquinho para vocês, né? Eu vim para São Paulo em 2018. Vim morar com a minha tia aqui. Eu tenho... Minha família é toda de Minas, eu sou de Minas, da cidade de Caraí, né? Como eu já havia falado pra vocês. Não é um palavrão. Não é um palavrão, hein? Pra todo mundo que eu falo, todo mundo fala palavrão, mas não é. E eu tenho 3 tias aqui e um primo, mas eu não tenho tanto contato. E alguns primos, né? Mas eu não tenho tanto contato, a não ser com a minha tia, que eu vim morar, e um primo meu, que me ajudaram muito ao longo da minha estadia aqui. Mas eu não vou contar sobre essa parte, não vou contar da parte em que eu estava morando com ela para agilizar o vídeo. Eu vou contar um pouco mais de quando eu conheci o Apolo. Porque eu acho que a questão aqui é falar para vocês, a gente vai contar o testemunho do nosso relacionamento. Então, eu vou frisar mais a parte de quando eu conheci ele. Depois, se vocês quiserem saber, eu conto pra vocês. No próximos vídeos a gente conta mais da história aqui em São Paulo, da nossa vida. Tipo, tanto o pessoal dela quanto minha, até a nossa união. Quando eu conheci o Apolo, eu já tava fazendo faculdade e eu já tava no meu trabalho. E como eu só conhecia o caminho do meu trabalho e o caminho da minha faculdade. Caminho da roça. Eu não sabia muito andar por São Paulo, nunca saí aqui pra ver as coisas, né? Pra conhecer sozinha, eu não tive muito esse pitch, sabe? E aí, você se perde muito fácil, porque quem não conhece São Paulo, quem nunca veio aqui, tá vendo o nosso vídeo, e se você for do interior, venha com alguém que saiba andar, porque você se perde muito fácil aqui. São vários ônibus, trem, metrô. Você pode pegar um ônibus que você tá indo pra outro lugar e não é nada a ver com o que você tá indo, né? E o Apolo, ele no início me ajudou muito nessa questão de perder o medo pra andar nos lugares. Ele me levava, como ele trabalhava em caminhão, ele me levava muito pra ir com ele. Então eu trabalhei muito com ele aí, fui com ele. Ele trabalhava com caminhão guincho, ele vai contar pra vocês. Então eu ia muito com ele, eu conhecia os lugares, então eu aproveitava esse tempo que eu podia pra ir com ele e conhecer mais. E não só isso, eu falo que Deus colocou o Apolo na minha vida no momento certo e na hora certa. Aí vocês vão me perguntar, mas por quê? Porque era um momento onde já tinha, acho que 8 meses que eu estava aqui. Eu não vou mentir pra vocês, eu não acreditava mais no amor. Não acreditava mais que dava pra se apaixonar, pra ter um romance. Eu não acreditava, pra mim isso era conto de fada. E Deus, ele fez de uma forma em que ele falou pra mim no meu aniversário de 18 anos, eu não esqueço isso, eu não conheci o Apolo. Eu passei o meu aniversário aqui com a minha tia, o meu primo
E umas pessoas da igreja, que eu comecei a frequentar uma igreja aqui, e o pastor levou algumas pessoas para pregar, porque eu queria um aniversário em comemoração, agradecendo a Deus, como se fala? Ação de graças, né? Um culto, na verdade seria um culto aniversário de ação de Ação graças. de graças. Então, um pastor chegou pra mim, eu não esqueço disso, que ele falou assim, olha, você vai casar. E eu já tava desacreditada que um dia eu iria casar. Então, você aí que é mulher, que fala assim, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filho, Deus tem um plano na sua vida. Porque eu também falava, e olha o que aconteceu comigo. Entendeu? Ó. Então, eu tava no meu trabalho, foi algo que eu preciso contar pra vocês, porque olha como Deus faz. Eu conheci ele na igreja, e ele tava lá na igreja, assim, gente, quem é esse cara? Então, só assim, perguntando, quem é ele? Mas eu não cheguei, não puxei assunto nem nada, só fiquei assim. Ela se apaixonou, né, à primeira vista. Ai. Fala a verdade, acha, né? É verdade. E aí eu fui lá e a minha tia fez uma amizade com ele e começaram a conversar. Nem só dava muito assunto, né? E teve um dia que eu passei na rua e ele morava na minha rua. E aí ele tava no caminhão e me cumprimentou, só que eu só olhei assim. Né? Segui. Vocês sabem como é que ela só olhou. Os olhos fez assim, mas o coração, ó. E aí, no outro dia, tava chovendo muito em São Paulo. E eu fui sair do meu trabalho e eu vi um caminhão, a cor, né? Vou falar a cor azul. Eu vi um caminhão azul e eu vi ele dentro. E aí eu vi ele me olhando. Só que isso eu tava saindo do trabalho. Eu vi aquele seriado, As Visões da Raver. E aí eu achei muito estranho. Eu falei, ele não vai estar nessa chuva ainda com um caminhão ali, né? Que estranho. Eu passei, desci do ônibus, tava descendo a rua. Quem é que tava no caminhão? Na chuva. Ali. Não, na verdade, eu tava na chuva. Não, eu tava dentro do caminhão. Só que tava chovendo. E aí, gente, eu tava com um guarda-chuva que mais pingava dentro. Eu falei pra ela, se você guarda-chuva mais molha dentro do guarda-chuva embaixo, né? Quem tá fora tá se molhando menos que ele tá embaixo. Ele pingava muito dentro, ele infiltrava, não sei como a água entrava. E ele desceu do caminhão na chuva e a gente ficou um tempão conversando. Embaixo do guarda-chuva. Molhando. Ali assim. Aí chegou até um ponto assim que eu já tava todo ensopado mesmo. Aí ela perguntava assim... Você tá com frio? Você tá com frio? E eu querendo dar de durão, todo molhado. E aqui em São Paulo aquele dia tava frio. E eu, não, imagina, tô com frio não. E tremendo, sabe? E ela, não, você tá... Não, imagina. E sabe que ele não... Tipo, na minha mente, meu amor, vai embora logo pra casa pra eu entrar que tá frio. E aí, gente, pra gente encurtar um pouco a história, ali, daquele momento, Deus já mudou um pouco dentro de mim. Porque sabe? na verdade, foi uma cena muito... Foi. Parecia uma cena de filme, tipo... Os dois embaixo do guarda-chuva, na chuva. E não era conversa de namoro, nem de nada. Era conversando mesmo sobre o dia a dia. Falando, perguntando do serviço dela, perguntando do meu. E no outro dia, olha que cena. No outro dia, a gente tava saindo do trabalho, aí ele tava sentado num banquinho, e aí eu sentei do lado dele. Esse banquinho, ele tem história, a gente vai falar dele também. Nossa, eu vou filmar ele da praça. Pra você. Esse banco, se eu pudesse, assim, eu falei pra Heloísa, se eu pudesse, eu ia arrancar ele lá da pracinha e levar ele de recordação pra um dia que Deus abençoe, a gente tivesse um sítio, uma chácara e botar lá, só pra lembrar. E aí ele se declarou pra mim. E eu fiquei assim, gente, e agora? E aí eu conversei com ele, né? E aí ele pediu, né, pra encurtar a história, ele me pediu em namoro. E eu falei, tem que pedir os meus pais. Ele pediu os meus pais, pediu a minha tia, foi em Caraí. Eu tive que pedir até a tia. Mulher difícil. Você viu? E ele foi em Caraí. E quando ele chegou lá pra pedir os meus pais, ele pediu por telefone, né, como eu tava aqui, mas ele fez questão de ir lá, conhecer os meus pais e pedir pessoalmente.
E nisso ele já pediu pra casar comigo. Pra casar. Mas isso tem toda uma história, tá, gente? A Não foi gente, se conhecer e já casou, na não. verdade, a gente tá meio que encurtando o vídeo, mas ao decorrer do tempo a gente vai dar mais detalhes. Mas foi diferente, tá? Até pra mim também, porque eu já, como a Heloísa falou, eu já não acreditava. A questão não era que eu acreditava mais, a questão é que eu já não tinha mais experiência assim de viver um romance e tal. Porque, na verdade, eu sou um tipo de cara que eu me apegava fácil a um relacionamento. Ai, tem cara, né, gente? Aí eu conheci essa princesa aqui, só que, na verdade, eu vou ser sincero, meu pensamento, eu não queria algo sério com ela. De início, De porque início, depois se apaixonou. de início, Como eu sou bobo sincero, apaixonado. isso é verdade. Só que aí depois eu fui me apaixonando mais ainda e com relação até na igreja, algumas revelações. E tudo que estava se concretizando. Então a gente ouviu uma palavra, não precisa um pastor chegar para você e profetizar que vai acontecer isso, não. Às vezes você vê, Deus usa as coisas mais assim loucas para confundir as sábias, igual eu. Eu vi a visão dele no caminhão e da mesma forma ele estava quando eu passei. Então às vezes Deus te mostra. Deus te mostra. Antes. E tipo assim, muitas pessoas, até no meu caso, no caso dela, já torciam contra a gente, até antes da gente se conhecer, entendeu? Outra coisa que eu quero dar uma dica pra vocês. Você viu que aquela pessoa vale a pena. As atitudes dela condizem com as suas. Você viu que foi compatível. Você viu que aquela pessoa é a pessoa certa pra você. Você orou. Primeiro você pede confirmação pra Deus. Deus te confirmou que é aquela pessoa. Alguém da sua família chegou pra você e foi contra. Não vai. Veio falando no seu ouvido. Isso muita gente vai chegar, principalmente família, gente, eu vou ser sincero. Eu tenho experiência com isso. Alguns das pessoas, alguém, família, não vai ser tipo, Nem a favor todo mundo vai ser a da favor. sua felicidade. Porque assim, ó, muitos vão chegar, em vez de criticar, são críticas construtivas e destrutivas. Então você pega só as construtivas, no caso. Tem uns que vão querer te detonar. Não casa, não faz isso. Chegaram pra mim e já falaram, você vai casar, você vai se amarrar. Chegaram pra Heloísa, você é muito nova pra casar, isso e aquilo. E, sabe, são coisas que eu simplesmente relevava e falava pra ela, se você quer, você vai ter coragem. Outra você coisa, vai pelo... eu não conhecia ninguém da família dela, não sabe? Só havia falado por telefone, tipo, tinha até um clima entre eu e o pai dela, um clima chato, porque até entendo ele. E eu falei, eu vou lá na sua cidade. E ela não acreditava. Ele falou isso, tá? Mas é porque eu sou muito apegada ao meu pai. Então, pra quem é da minha cidade, sabe onde Juninho tava, o chaveirinho dele tava. Então, como é que o meu pai não conhecia ele, sabia que eu estava aqui sozinha com ele, qual pai que vai confiar, né? Deixar a sua filha. Na verdade, até ela não acreditava. Ela não acreditava. Ninguém acreditava que ele queria casar mesmo comigo. Então, você tem que conhecer a pessoa com quem você tá. Até o Apolo aí, como homem, pode dar uns conselhos pros homens. Tem homem que não quer pedir a menina em casamento, quer nem pedir em namoro. Se você quer ter alguma coisa séria com ela, para de perder tempo, hein, meu amigo? Mas é verdade, tipo, eu falei pra ela assim, eu vou lá conversar com seu pai pessoalmente. Ela não acreditou, ela não acreditava. Parentes, pessoas, eu não vou citar nome, mas quando a pessoa vê esse vídeo vai falar, é verdade. Tipo, alguns parentes, elas não acreditavam que eu ia viajar pra Minas. Eu vou conhecer os pais de Heloísa. Vai nada, você não tem coragem. Não vai. Mas quando Deus tá no meio da história, não tem, pode acontecer o que for. Se Deus tá, esquece, vai dar certo. Aí o que acontece? Eu acabei, e vou ser sincero, isso eu não nego, até com relação a condições financeiras, tava bem apertado, tava bem ruim pra mim. Sinceramente, eu entreguei nas mãos de Deus, não sei como que eu vou viajar, mas eu vou. E Deus preparou tudo. Até o dinheiro da viagem Deus preparou. Eu fui viajar e cheguei lá, até hoje eu falo pra eles... Até hoje eu tenho aliança, ó. Eu falo pra eles que foi, no caso da família dela, foi a melhor recepção.
Isso eu tenho que agradecer muito a Deus e principalmente o pai dela, que ele me aceitou na casa dele com as 3 mulheres, que ele é a esposa e as 2 filhas. Ele até agiu como um pai para mim, eu vou ser sincero. Isso eu tenho um grande, sabe, carinho, amor por ele, até pela mãe dela, pela irmã também, a Raquelzinha, minha cunhadinha linda. E hoje mesmo eu falo para Deus que Deus ele proveu, está provendo tudo na minha vida. E hoje, mais ainda, na nossa vida, que a gente somos um só, né? Perante a Deus. Mas, eu vou falar pra você, homem, falar até pra mulher, tem que pegar um pouco dessa situação, dessa palavra, mas se você tem alguém que você vê que vale a pena, não perca tempo não. Porque o dia de amanhã só Deus sabe. Então, essa história, vou casar, vou viver amarrado, não. Muitas pessoas, ela vê o casamento como um sacrifício, não é sacrifício. E nem um compromisso, é um comprometimento, entendeu? Isso que ele fala. É um comprometimento. Eu me comprometo a ser seu marido, a ser seu único fiel companheiro. Eu me comprometo a passar o resto da minha vida com você, cuidar de você. É isso que é um casamento, entendeu? De ambas as partes. É uma parceria, entendeu? Às vezes eu tenho que parar pra entender ele e ele parar pra me entender. Então, tá até na Bíblia, aquele que não consegue viver só, né? Arrume uma companheira, então um companheiro. Então, pra você aí que tá solteiro, não se desespere, no tempo de Deus vai acontecer. Só saiba escolher, tá? Esse meu conselho que eu dou de início, saiba escolher. Num próximo vídeo, pra não ficar muito longo esse, mas o Apolo, se vocês quiserem também perguntas, me fale sobre isso, Sim. pode mandar no direct do Instagram, vai estar aqui embaixo na descrição. O Instagram do Apolo, o meu também. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, pra gente estar esclarecendo nos outros vídeos. Gente, que fique bem claro que a gente não tem não é nada profissional, simplesmente a gente decidiu começar a gravar nosso dia a dia, falar um pouco da nossa história. Isso fique bem claro para todo mundo. E outra coisa, críticas, comentários construtivos vai ser bem-vindo, sim, até alguma dica para nós usarmos no dia a dia, mas críticas destrutivas, comentários maldosos vai ser ignorado, entendeu? E pra mim não importa, pra ela também não importa. E isso é o que... Aqui é pra a gente motivar, ajudar outras pessoas. Porque tem situações que, através das perguntas de vocês, vai ser mais fácil pra direcionar. Porque o Apolo tem uma história de vida que é inspiradora. Quando eu conheci ele, coisas que quando nos outros vídeos eu contar pra vocês o que ele já passou, o que ele já viveu, o que ele contar pra vocês, vocês vão aprender que nessa vida você tem que saber lidar a vida. Na verdade, tem um ditado que fala que a vida ela é uma roda gigante. Isso é verdade, porque uma roda gigante você nunca vai ficar no alto e você nunca vai ficar no baixo. Você vai estar sempre descendo e subindo, girando. Então, o que é que eu falo para vocês? A gente tem que... não tem que sonhar nossa vida. A gente não tem que sonhar a nossa vida futura. A gente tem que viver os nossos sonhos, entendeu? Porque não adianta você... em busca da felicidade, eu vou ser feliz quando eu tiver um casamento abençoado, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver um carro, uma casa, não. Você tem que ser Você tem que feliz ser feliz com o agora. que você tem, tentar pelo menos, entendeu? Não vou garantir, não garanto, isso é fato. Não é fácil um casamento, é diferente. Você ser namorado, você passar a noite com alguém, viajar, é uma coisa. Agora você conviver com o dia a dia, sabe, todo dia com a mesma pessoa, aquela pessoa. Você vai perceber que tem costumes. Você gosta de uma coisa, ela gosta de outra. E é complicado, só que se você começa a deixar a situação, sabe, melhor para as duas partes, no caso, você tenta se adequar àquela pessoa, você tenta viver em comunhão com ela,
aí começa a facilitar. Eu não sou o melhor marido, não fui o melhor namorado, mas eu tento ser. Nem eu, né? Acho que ninguém é Ninguém perfeito. mas é assim, eu vivo hoje, eu vivo pra ter e pra dar eu não falo não vou falar luxo, mas eu falo tentar dar o melhor que eu possa conseguir pra minha esposa, pra mim mesmo, pra minha família, por mais que vocês pensem, mas você casou, você tem que esquecer. Não, eu penso na minha família todos os dias. Eu também penso Eu penso na família dela, sabe? Então, É tipo vice-versa. assim, que é um carinho, um laço, família é um laço, e já tem aquele ditado, família em primeiro lugar, sempre. Mas Deus ele vai traçando o nosso caminho, nossa rota, e você não entende. Mas é assim, gente, a gente vai começar a gravar, mudando de assunto, vamos começar a gravar mais vídeos, vamos começar a dar mais dicas e perguntas de quem faça, a gente começar a responder. Peço desculpa também pelo tempo e pela qualidade do vídeo, não é das melhores. E o que eu quero que Deus abençoe a mim, Heloísa, e a todos nós, entendeu? E eu falo assim, se você tem um sonho de casar, de ter alguém na sua vida, de buscar, vai atrás, não espere. Nada vem do céu. Uma pregação do Cláudio Duarte que eu vi, ele falou assim, né? Ele falou assim que às vezes a gente fala assim, eu vou esperar de Deus a minha esposa. Vou esperar. Então, o que acontece? Você vai atrás, não é você esperar cair do céu. Não vai cair do céu, Não vai vai. atrás. Entendeu? Mas, como a Heloísa havia falado para esse vídeo não ficar muito longo. Não ficar muito longo, que já tá longo, né, Já gente? tá longo um pouco, mas a gente vai acabar gravando mais alguns. Deus é fiel em nossas vidas e entregue nas mãos deles. E na mão dele, no caso, nas mãos dele. Porque tudo dá certo. E eu agradeço a Deus muito pelo que ele fez e pelo que está fazendo na minha vida, na vida de Heloísa. Tá, gente? Então, a gente vai continuar essa história de vida no próximo vídeo. E que Deus abençoe todos vocês, tá? Como a Heloísa tinha falado no início, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe, que vai ser muito bom pra gente, até pra outras pessoas que possam estar vendo esses vídeos, tá bom? Só frisando novamente, qualquer dúvida, pergunta, quer saber de como você conseguiu emprego, como é a sua trajetória em São Paulo, qualquer dúvida, pergunta, Instagram tá aqui embaixo, pode mandar no direct dele ou no meu, que a gente vai estar respondendo. Eu não vou garantir assim que a gente vai responder automaticamente, porque... A gente vai responder no vídeo, que aí fica melhor. Com relação ao trabalho, faculdade, aí fica muito corrido pra gente, mas assim que tiver oportunidade a gente vai estar respondendo, tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus. Fica com Deus, a paz do Senhor a todos e até mais. Tchau. Tchau. E fiquem com Deus.